Capítulo 594. Felizmente, o mundo não ficava vermelho de vergonha. Enquanto não fosse controlado, não haveria mudança em seu estado. Ele riu sombriamente. Mais alguns dias. Audrey assentiu com uma atitude reservada e não o apressou. Isso porque Suzy não expressou nenhum desejo de avançar tão cedo. Afinal, ela era apenas um cachorro. O enforcado, a lua e o sol haviam avançado há poucos dias, então estavam no estágio de convergir sua espiritualidade e praticar seus novos poderes Beyonder. Eles não desejavam comprar as fórmulas de poções subsequentes ou a herança de sangue correspondente. Eles esperaram calmamente até que a fase de transação terminasse. Além disso, não tinham dinheiro sobrando. Embora Alger tivesse reduzido o preço que Ellen White teve de pagar pela herança do Barão Sanguíneo para 4.300 libras e 300 libras em comissão, permitindo-lhe ganhar 1.400 libras, ele gastou bastante no chicote mental. Tudo o que lhe restava eram 1.445 libras. Depois de comprar a herança do Barão Sanguíneo, novas bonecas e vestidos de boneca, a lua ainda tinha 2.300 libras economizadas. Embora parecesse uma quantidade considerável, os ingredientes subsequentes eram os de um visconde sanguíneo. Custaria pelo menos 8.000 libras. Quanto a Derek, ele havia trocado todos os pontos de mérito acumulados anteriormente e aguardava ser enviado para uma missão de patrulha ou exploração. Force e Audrey também não estavam procurando comprar as fórmulas de poções das sequências subsequentes, uma vez que poderiam obtê-las em seus próprios canais de recursos. Além disso, não havia necessidade de esconder ou desperdiçar dinheiro no clube de tarô. Audrey simplesmente não era muito meticulosa quando se tratava de dinheiro, mas não significava que ela era burra. Por outro lado, Kettle ainda estava observando e não tinha pressa em revelar o que precisava. Por outro lado, não acreditava que os outros membros do clube de tarô, além do Senhor Louco, pudessem fornecer qualquer coisa que ela precisasse. Afinal, para uma almirante pirata que avançou para a sequência 5 durante anos, o que ela mais desejava estava no nível de semideus. Portanto, apenas olhou calmamente para o sol e os outros, com seus olhos roxos levemente escuros, e sem fazer nenhuma tentativa de falar. Klein pensou por um momento e controlou o mundo para acrescentar: alguém é capaz de obter um item místico com força ofensiva muito potente? O alvo de sua pergunta foi direcionado a Eremita. Isso porque apenas a Almirante das Estrelas, que viajou pelos mares por tantos anos, poderia satisfazer seu pedido. Mesmo o enforcado e aquele artesão que ele conhecia não poderiam fazer isso, a menos que pudessem fornecer-lhe algo na sequência 6 correspondente, ou mesmo uma característica de Beyonder da sequência 5. Kettle ficou em silêncio por 2 segundos antes de balançar a cabeça lentamente. Se algo semelhante aparecer nas reuniões de Beyonders das quais participo, ajudarei você a saber. Todos esses anos, ela matou vários Beyonders e de fato obteve um certo número de características de Beyonder e itens místicos, mas eles foram recompensados a seus subordinados piratas, ou ela os trocou por 2 itens poderosos que aumentaram muito sua força e capacidade de sobrevivência. Ela não tinha nada de sobra. Além disso, precisava dos 2 itens e não os venderia antes de avançar para o nível de semideus. Pelo que parece, a Almirante das Estrelas também não é uma pessoa abastada. Uma facção enorme implica grandes despesas. Klein suspirou silenciosamente e fez o mundo agradecer com sua voz rouca. Com as transações chegando ao fim rapidamente, ele controlou o mundo para olhar para Force. Desejo confiar-lhe uma missão. Force ficou um pouco surpresa. Poderia ser algo como comprar um transceptor de rádio novamente? Ela pensou enquanto os cantos de sua boca se contraíam levemente.
O mundo assentiu. Vá para a Rua Williams, que faz fronteira com o Burgo Oeste e Burgo Imperatriz, e circule pelo local. Faça isso uma vez a cada 2 ou 3 dias. Tome nota de quaisquer anormalidades. Se houver alguma, informe-me imediatamente. Ele não usou o senhor louco para focar no assunto, pois todos já estavam acostumados e experientes. Além disso, abaixo da Rua Williams ficava precisamente o local das ruínas da família Tudor, onde o espírito maligno permanecia. Anormalidade? O que seria considerado anormal? Force perguntou, confusa e cautelosa. Pode haver algo de anormal na Rua Williams em Becklund? Audrey originalmente não estava muito interessada no assunto, mas naquele momento apurou os ouvidos e prestou muita atenção. Ela confiava em grande medida na capacidade do Senhor Mundo de reunir informações. A grande poluição de Becklund era uma prova de sua habilidade. Burgo Oeste, Burgo Imperatriz. Parece que está localizado na capital de Loen, Becklund. Senhorita Mágica está atualmente em Becklund? De fato, ela parece comum, mas definitivamente não é. Para uma organização secreta, os membros de uma cidade geralmente são mais poderosos em outros lugares. Claro, ela também pode ser como eu, uma coincidência do destino porque ela pediu para ser envolvida. Kettle olhou para Force e rapidamente analisou a informação revelada na conversa. Alger ficou repentinamente interessado, pois sabia que o mundo era o representante dos adoradores do Senhor Louco. Tudo o que ele prestava atenção tinha grandes chances de envolver um conflito nos escalões superiores. Que segredo existe naquela rua chamada Rua Williams? Alger não pôde deixar de tentar adivinhar a verdade mais profunda. Como eu saberia quais anormalidades haverá? Klein murmurou antes de fazer o mundo responder sombriamente, acredito que haverá anormalidades suficientes. Devo avisar que se você realmente notar algo anormal, não tente investigar por conta própria ou contratar alguém para fazer a investigação. Será muito perigoso. Quanto você acha que é uma recompensa adequada? Muito perigoso. Force instintivamente desejou recusar a missão. No entanto, considerando o quão imensa era a influência da grande poluição de Becklund, que até a afetou, ela não tinha certeza se essa anormalidade não lhe causaria danos. Como tal, ficou hesitante. Depois de alguns segundos, ela mudou sua postura lânguida e disse, 100 libras. Muito menor do que eu imaginava, o mundo riu. Force abriu as mãos e disse, é porque é para mim também. Vou tratar isso apenas como observação para reunir material para meu livro. Isso mesmo, não posso ficar em casa o dia todo. É hora de eu sair. Eu tenho que levar adiante a questão de atuar como uma mestre de truques. Apenas inventar truques para divertir Shiu não é suficiente para digerir. Como devo atuar? Participar de um circo para fazer truques? Ou devo fazer apresentações individuais em praças diferentes? Não preciso me preocupar com a forma como as pessoas que conheço me veem. Como autora, a experiência de vida é uma característica básica. Os pensamentos de Force gradualmente se dispersaram. Depois de resolver o assunto, Klein fez o mundo virar a cabeça para o enforcado e rir sombriamente. Recebi informações de que a Igreja das Tempestades tomou medidas. O assunto no Porto Bansi foi preliminarmente resolvido. Tendo estado à deriva no mar durante a semana passada, Alger, que não tinha tido qualquer contato com a igreja, respondeu imediatamente com uma voz solene. Qual é o resultado final? Não haverá Porto Bansi por algum tempo, respondeu o mundo com um sorriso disfarçado. Nesse momento, Audrey e companhia perceberam do que estavam falando. Esse era o lugar com o antigo nome de Binsi, e tinha o nome atual de Bansi. Era o lugar onde residiam os descendentes do Rei dos Anjos Médici.
O Senhor Mundo está insinuando que a Igreja das Tempestades destruiu Porto Bansi? Isso está realmente no estilo deles. Isso também é bom. Não há necessidade de se preocupar se os inocentes serão corrompidos. Eu me pergunto se o Rei dos Anjos Médici apareceu ou escapou. O pontífice da Igreja das Tempestades apareceria pessoalmente ou um artefato selado de grau 0 foi usado. Audrey soltou um suspiro de alívio ao perguntar com os olhos brilhantes: Senhor Mundo, você conhece os detalhes? Não, ninguém sabe, exceto os altos escalões da Igreja das Tempestades. O mundo deu uma olhada no enforcado. O enforcado ficou em silêncio, sentindo mais uma vez a ambição ardente em seu peito. Quero me tornar membro dos escalões superiores da Igreja. Ele enfatizou para si mesmo. A eremita Ketoa, que se juntou à reunião de tarô pela segunda vez, basicamente não entendeu do que estavam falando. Como almirante pirata, ela conhecia bem o Porto Bansi, mas não sabia o que havia acontecido lá. Ela também não tinha ideia de por que a Igreja das Tempestades destruiria o local e por que seria necessário um longo período de tempo para reconstruí-lo. Deve ser um assunto muito sério que trata dos superiores. Os membros do clube de tarô parecem estar cientes do motivo. Embora suas sequências não sejam altas, eles parecem saber muito e estão envolvidos em muitos assuntos, além do Sol. Esta é a razão pela qual o Senhor Louco concordou tacitamente em que eles estabelecessem esta reunião. Através do Clube do Tarô, eles influenciarão indiretamente vários assuntos de diferentes organizações. Ketoa mais uma vez reavaliou sua compreensão dos outros membros e ficou cada vez mais impressionada com eles. Ela ainda manteve o silêncio e não perguntou. Isso deixou Audrey, que estava esperando para se exibir em resposta à perplexidade da eremita, desapontada. Mesmo para a Madame Eremita, é improvável que ela se envolva em assuntos relacionados ao Rei dos Anjos. Não, ela pode nem saber da existência de um Rei dos Anjos. Audrey pensou espontaneamente. Depois de falar sobre o resultado de Porto Bansi e esperar um momento, Enlin White imediatamente pigarreou e disse: graças à ajuda do senhor enforcado, já sou um barão. Eu tenho uma pergunta. Como um sanguíneo, preciso usar o método de atuação como vocês, humanos, para agilizar a chamada digestão depois de avançar para um barão, de modo a compreender melhor a característica de Beyonder? Suas costas eram extremamente erguidas, seu pescoço estava ligeiramente elevado enquanto seu queixo estava ligeiramente inclinado para cima. Desculpe, o senhor louco não é capaz de responder a esta sua pergunta. Mas, em teoria, é necessário. Afinal, você está usando a herança de outros. Klein recostou-se na cadeira e sentou-se em meio à névoa cinzenta enquanto olhava vagarosamente para os outros membros do clube de tarô. Ketoa examinou os arredores e disse: um barão sanguíneo corresponde ao professor de poções da sequência 6? Sim, respondeu Enlin, incapaz de esconder o sorriso. Ele não era estúpido. A partir das transações e interações anteriores, ele determinou as sequências dos outros membros além do mundo. Acreditava que era um dos membros mais fortes do clube do tarô. Claro, isso excluía o Senhor Louco e a recém-recrutada Madame Eremita. Senhor Lua já está na sequência 6? Por que ele parece mais imaturo que o Sol? Audrey franziu os lábios. Naquele momento, Ketoa disse: é preciso atuar porque esse caminho só tem o nome de vampiro na sequência 7. Quanto a você, você nasceu nesse estado. Não há necessidade de atuar, mas é necessário para as outras sequências. Madame Eremita, a qual caminho pertence à sequência 7? Audrey piscou os olhos enquanto perguntava curiosamente antes que Enlin White pudesse dizer uma palavra. Ponto.